Oi, pessoal. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Dominical Online. Hoje falando sobre até da vida o fim, ou seja, toda a nossa vida aqui na Terra. Este é o texto bíblico indicado, está no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito por alguém que se autodenomina pregador, que na época significava aquele que falava nas praças. E aí, eclésia, né, a palavra que dá origem a Eclesiastes, deriva disso, das praças. Pode ter sido o rei Salomão, como alguns acreditam, ou não. Há estudiosos que acham que foi um sábio que veio depois dele. Mas no livro de Eclesiastes nós encontramos muitas reflexões pertinentes sobre a vida e escritas de uma maneira muito instigante, que nos fazem pensar. E uma delas é o texto básico indicado para hoje, que está justamente no capítulo 12, verso de 1 a 8. Eu destaquei aqui na tela o primeiro versículo. Lembra-se do teu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Esse é o primeiro versículo desse trecho indicado para a leitura de hoje. E ele vai abordando, então, o autor do livro aborda a vida humana e na perspectiva da finitude da vida. Ao longo desse livro, e especialmente desse capítulo que a gente tem como base, vários conselhos são dados para que a gente possa viver melhor o presente e também o futuro. Interessante observar, no entanto, que a percepção que os judeus daquela época em que esse livro foi escrito era bastante diferente do que a que nós temos hoje em relação à morte e à vida depois da morte. Na verdade, ele não apenas era diferente do que a gente tem hoje, mas até do que os próprios judeus ficaram após o profeta Isaías. Isaías, que viveu cerca de 250 anos depois dessa época em que esse livro foi escrito, ele já trouxe uma nova visão a respeito da vida após a morte. Foi a partir do livro de Isaías que surgiu o conceito do céu, um local onde a vida continua de uma forma até melhor do que aquela que temos aqui na Terra. Porque até então, quando esse livro foi escrito, o que se acreditava era no Seol, que era um local onde os mortos ficavam e era um local sem vida alguma, um local que ficavam como que adormecidos num sono profundo, sem nada fazer. E daí, inclusive, que vem essa ideia, né, de que a vida, de repente, fica sem sentido ao final dela, porque, afinal de contas, todos vão morrer e vão todos para o Seol. Essa ideia, portanto, ela é bastante diferente da que nós temos hoje, não é? E o prazer que o pregador cita, no entanto, ele não diz respeito apenas à juventude, que poderíamos chamar de a primavera da vida, que ele até faz uma crítica à juventude, quando ele fala que nessa época, quando a gente é jovem, tudo acaba sendo vaidade, ou seja, muitas vezes os jovens dão valor a coisas fúteis. Ele está direcionado também à velhice, e aí as palavras dele geram um certo incômodo, porque apresenta de uma forma dura a velhice, mas ao mesmo tempo, se nós lermos não só o trecho, como a continuidade do capítulo, nós vemos que há também coisas boas e interessantes. Na verdade, é possível a gente se alegrar, mesmo quando o nosso físico vai se desgastando, vai perdendo o vigor. É possível sim se alegrar, respondendo à pergunta que o autor do livro faz no verso 3. Não necessariamente a velhice vai representar um tempo de solidão, de cansaço, de enfermidades e de limitações. Para alguns, essas coisas vão acontecer de maneira mais forte, sem dúvida. Mas isso não é uma sina, não é algo que todos tenham que passar. E podem essas coisas se manifestar até mesmo na juventude, como nós sabemos. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca, que é um órgão ligado à ONU, às Nações Unidas, colocou em 2013, melhor dizendo, que para 2014 essa seria uma exigência, uma prioridade de envelhecer bem. Não sei quantos lembram que em 2014 tivemos várias campanhas nessa direção. Hoje, 7 anos se passaram, essa necessidade está ainda mais premente,
principalmente no Brasil, onde a gente tem um envelhecimento progressivo da população. Mas a qualidade de vida na terceira idade, que é aquilo que todos devem buscar, vai depender diretamente da nossa sabedoria. Lembrando que sabedoria é o tema central de todas as lições que estamos tendo nessa revista em marcha. E não só ao ficar idosos, mas por tudo que fazemos ao longo da vida, ou seja, incluindo a juventude e antes de ficar idosos. Nós temos que buscar a verdadeira sabedoria, isso foi realçado em outras lições, e ela vem do temor a Deus, da comunhão com Ele. E aí nós podemos enfrentar as dificuldades de cada fase da vida, porque não é apenas a idade mais avançada, não é apenas a velhice que nos traz dificuldades. Também na juventude, na maturidade, existem dificuldades. Temos que confiar a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que Ele certamente cuida de nós hoje e no tempo futuro, como tem cuidado sempre. Então, essa confiança é muito importante. Mas cabe a nós também tomar medidas necessárias. Uma delas é ter relações sociais saudáveis. E que bênção é a gente poder fazer parte de uma igreja, por exemplo, onde temos relações muito boas com outras pessoas. Além disso, os nossos vizinhos e outros grupos sociais, a própria família, evidentemente, a gente tem que construir relações positivas e não relações tóxicas, baseadas em conflitos desnecessários. Não devemos assumir responsabilidades excessivas e até mesmo pela vida de outras pessoas. Nós devemos sempre ajudar outras pessoas, mas querer, como diz popularmente, abraçar o mundo com as pernas e ser responsável por tudo, isso só traz desgaste e até fracasso nessa missão de ajudar os outros. Uma vida ativa, ativa mentalmente e ativa fisicamente, a caminhada, algum tipo de exercício, tudo isso aí contribui muito para o nosso envelhecimento saudável. Boa alimentação, essa é uma preocupação que John Wesley, fundador do metodismo, já tinha na sua época. Interessante que nós, evangélicos, especialmente metodistas, nós combatemos muito os vícios, como a bebida, as drogas, o cigarro, que é muito bom, é evidente, necessário, mas nós deveríamos ir um pouco mais fundo, nós deveríamos ter campanhas para que as pessoas se alimentassem melhor, porque a alimentação hoje em dia, em geral, é muito ruim, é muito artificial, muito açúcar, muito sal, muita gordura e poucos nutrientes. Deveríamos zelar mais pela nossa alimentação. Também o aprendizado constante. A mente que está aprendendo coisas novas, ela não fica debilitada, como acontece com outras pessoas que parece que param no tempo depois de uma certa idade na qual chegam. E ainda, uma boa gestão financeira. Claro que muitos ganham muito pouco, não conseguem guardar dinheiro para a sua velhice, mas pelo menos garantir, né, que se não tiver um emprego fixo, vai pagar com uma autonomia, para ter uma aposentadoria e não gastar mais do que ganha, para não entrar num endividamento do qual é difícil sair e que pode ter consequências muito nocivas para as pessoas mais velhas, principalmente. E, fechando essa lista, o relacionamento com Deus. Poucas coisas são tão favoráveis a viver bem a vida, incluindo o envelhecimento, do que estar bem com o nosso Criador, com o nosso Pai amado e protetor. Então, essa é a nossa parte. Que tal nós fazermos? E, além disso, eu quero lembrar também que não basta cuidar apenas da própria vida. Nós devemos, sim, cuidar da nossa vida, buscar a qualidade de vida, mas, como cristãos que somos, temos que nos preocupar com aquilo que os idosos têm enfrentado. Porque o que acontece hoje no mundo e, inclusive, aqui no Brasil, no nosso país? Há dados alarmantes e a revista Em Marcha traz alguns desses na lição sobre esse tema, sobre idosos que são abusados de todas as formas. Violência física, violência moral, abandono. Eles são alvo, muitas vezes, da exploração financeira, até mesmo de parente, de golpes. Isso é uma coisa lamentável. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela largou o emprego bom que ela tinha em um banco, porque ela não podia compactuar com aquilo que o banco fazia com os mais idosos, que era empurrar para eles produtos que eles não precisavam, como empréstimos, alguns seguros que eles não queriam, para poder o banco ganhar dinheiro às custas da boa-fé desses idosos. E se vocês
perceberem, quando a gente entra no caixa eletrônico, naquele caixa rápido das agências, os funcionários vão primeiro nos idosos para poder oferecer essas coisas para eles, né? Então, é uma sociedade injusta, uma sociedade que não trata como deveria os idosos, não honra, não respeita, e cabe a nós denunciar, agir no sentido oposto, promovendo realmente o bem-estar dessas pessoas e lutar, inclusive questionando os políticos, vendo aquelas pessoas que a gente elege, que projetos que tem, e a igreja precisa levantar a sua voz profética em defesa de todos, desde os mais novos aos mais idosos. Façamos então a nossa parte e peçamos a Deus que cada vez mais abençoe a nossa vida em todo o tempo. Amém.